João 8, vou ler o 31, 32 e 36. Jesus dizia, pois, aos seus judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Depois ali no 32 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para você ser liberto de verdade, ou essa pessoa que talvez você conhece, que está precisando de libertação, ela só vai ser liberta mesmo se o Filho, Jesus, libertar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, eu te louvo por esta palavra e te peço a tua ajuda, Espírito Santo, que eu possa falar aquilo que está no seu coração somente. E que nós, se há pessoas aqui dentro precisando de libertação, que o toque do seu Espírito seja profundo nessa noite. Ou se há alguém que nós sabemos que precisa, que nós nos coloquemos na brecha nesta noite por essas vidas. Porque a fé faz as suas mãos se mover e quebrar cadeias. Em nome de Jesus. O que é ser liberto? Eu te conheço aqui, dentro da igreja, ou às vezes, algumas pessoas, às vezes eu vou até a casa delas, e ali a gente tem aquele momento de comunhão. Mas o dia a dia de uma casa, só quem conhece, é aqueles que moram naquela casa e Jesus. E Jesus conhece tudo, né? Então às vezes você está olhando para mim e você diz, você nem tem ideia do que eu passo dentro da minha casa. Você nem tem ideia do que acontece dentro da minha casa. Mas pastor, crentes, nós estamos vivendo um tempo de muita batalha, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde o inimigo ele tem trabalhado 24 horas e ele tem usado da sua sutileza para entrar dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, tá? Sem nós percebermos. Quando nós percebemos, nós já mudamos comportamentos, nós mudamos palavras, atitudes, né? Para o lado positivo, não, para o lado negativo. E daí as coisas começam a se complicar diante daquelas pessoas que convivem com a gente. Ou pessoas que estão dentro da sua casa, ou seja até mesmo dentro da igreja, você percebe que começa a haver uma mudança, como eu disse, de comportamento, de palavras, de atitude, de sentimentos. E tudo isso é uma ação maligna. O Senhor Jesus, ele foi muito claro quando ele disse para nós, olha, a luta de vocês, ela não é contra a carne. Ela não é contra o sangue, mas ela é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. O que ele está dizendo? Olha, essa batalha, ela se manifesta nas pessoas, mas ela é feita no mundo espiritual. Então, o que ele está ensinando para nós? Não lute contra o seu irmão, não que você não tenha que falar, que conversar, que mostrar. Não lute contra aquela pessoa de dentro do seu lar com as suas próprias forças, porque você não vai conseguir. Porque você tem que lutar contra aquilo que está por trás. E para nós entendermos aquilo que está por trás, no mínimo, para nós adquirirmos o discernimento, no mínimo nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de jejum. Né? Jejum hoje está muito escasso, mas o jejum ele nos sensibiliza. Jesus mostra claramente isso para nós, para ouvirmos a voz de Deus e para sentir o ambiente no qual nós estamos em determinado momento e o que nós percebemos que está acontecendo ali, certo? Então Jesus diz para nós, a santidade é algo que nos permite perceber quando as coisas estão, quando Satanás, quando o reino das trevas está se movendo. A palavra nos mostra claramente. Só que a gente, de certa forma, nós estamos vivendo um tempo muito de mundo físico. Tudo é, essa pessoa realmente ela é ruim. Existem temperamentos, mas tudo nós estamos colocando um skills nos temperamentos. Nós estamos colocando skills, porque fulano foi criado assim, passou por isso, passou por aquilo, então eu tenho que entender. Não, todos nós temos uma história, um momento difícil da vida. Mas se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós somos livres dessas situações. Ele veio para isso, para salvar
e nos libertar. Então o que eu quero dizer para você? Não só nós, como essa pessoa que talvez você está pensando, nós não temos que ficar agarrado, não tem mais jeito, não tem mudança, o negócio é continuar empurrando com a barriga e vamos ver no que vai dar. Essa não é a vontade de Deus para nós, para a igreja, para aquele que está lá dentro da sua casa. Há um caminho aí excelente no qual nós podemos mudar essa história, tá? Então, o que eu quero dizer? Hoje nós vamos falar de prisões, mas não de uma prisão numa cadeia física. O ladrão está lá numa cadeia física. Porque devido a uma ação maligna no mundo espiritual, que colocou um certo sentimento ruim dentro dele, e ele agiu dentro desse sentimento ruim que Satanás colocou. Então primeiramente veio o espiritual, e depois ele foi para uma cadeia física. Vocês conseguem entender o que eu estou falando com vocês? Eu estou tentando abrir o mundo espiritual para vocês no meu pequeno entendimento. E como essas prisões entram na vida de uma pessoa? Preste atenção. Na maioria das vezes por propostas. Às vezes você está lá super espiritual, vivendo lá o bom de Deus, mas vem propostas na nossa vida. E Jesus, ele mostrou isso para nós de uma forma tão clara. E ele, além dele ter mostrado como funciona, por isso que eu amo Jesus, ele ensinou também como que nós temos que agir quando essas propostas vêm. Quando ele estava ali, não vou me deter muito nessa passagem, quando ele estava ali no deserto, que ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, ali ele teve 3 propostas de Satanás. Jesus já estava chegando no final do seu jejum, do seu propósito com Deus ali, né? Ele estava já 40 dias, ele estava fraco fisicamente, mas ele estava super abastecido espiritualmente, tá? Porque ele estava no jejum e ele estava na oração. Esse processo que Jesus viu que ele tinha que ir para ali, porque depois que ele saísse dali, ele começaria o ministério dele. E ele entendeu que ele ia lutar cara a cara com Satanás, agindo através dos homens. E ele precisava então desse tempo com Deus, desse preparo com Deus, para descer ali direcionado, descer fortalecido e sabendo o que ele realmente teria que fazer. Andar na direção do Senhor. E o primeiro milagre que Jesus faz depois que ele sai do deserto foi tornar água em vinho. Mas o que acontece? A primeira proposta que foi feita ali no deserto, através de Satanás para a vida dele foi: por que você não transforma essas pedras em pão? Você está com fome, você está fraco, você tem que alimentar a sua carne. O que adianta você estar aí jejuando, orando e se encontra nessa situação? Né? Então, na verdade, Jesus olha para ele e fala: não, ok que eu estou fraco fisicamente, mas o meu espírito está forte e eu estou sensível à voz do Pai. Eu sei o porquê eu estou aqui, o propósito no qual eu estou aqui. E um dos propósitos, Satanás, é tirar vidas das suas garras. É apresentar as boas novas. Jesus está ali e Jesus diz: não só de pão vive um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? E depois Satanás, ele vem ali de novo. A segunda proposta que ele faz, ele diz assim: ó, se prostrado você me adorar, olha, vem cá, vou te mostrar aqui, eu vou te dar todos esses reinos. Então o primeiro ponto, ele queria que Jesus quebrasse o seu jejum antes do tempo, tá? E depois ele quis apresentar ao Senhor os reinos da terra e desejou que Jesus se prostrasse diante dele. Então, o que ele tentou com isso? O que os reinos da terra te apresentam, queridos? Ele apresentou para Jesus glamour, né? Tem gente que fica doidinho, entra na viagem de Instagram, entra na viagem de YouTube, de Facebook, vê aquela galera toda, aqueles influencers, aquele pessoal com milhares de views, milhões de views, e a pessoa ela começa a entrar por esse engodo, querendo isso para a vida dela,
né? Não que você não possa ter, mas para você ter tem que ser na direção de Deus. Então Satanás apresenta para Jesus glamour, ele apresenta ostentação, ele apresenta fama e ele apresenta luxúria. Porque isso mexe com a estrutura humana. E Jesus, o que ele diz ali? Olha, não vou te adorar não, cara. É bem claro, adorarás somente o Senhor teu Deus. O que Jesus estava dizendo ali? Vem cá, você acha que isso vai me prender? O meu reino, eu adoro a Deus, porque eu não quero o reino da terra. O reino da terra é passageiro, o reino da terra é momentâneo. Enquanto você é alguém, você tem valor. A hora que acontece de você perder ou de deixar de ser, ninguém está nem aí com você. Esse é o reino da terra. Mas o meu reino é celestial. O meu reino é eterno. O meu reino, ali está toda a riqueza. Ali está, ele é rico de bondade, ele é rico de amor, ele é rico de ouro, ele é rico do que você imaginar aí. E ele é eterno. E eu vim para pegar essas pessoas que você tenta introduzir nesse reino miserável, para levar elas para um reino eterno, o reino do meu Pai. Tá calor aqui em cima, gente. Tá louco? Terceira proposta. Ele diz, levou ele até o pináculo do templo e diz, olha, pula daí. Não está escrito que o Senhor dará ordem para te guardar em todos os teus caminhos, né? Então ele usou a palavra distorcidamente. Mas Jesus, ele vem com a palavra da forma que ela tem que ser. E ele diz, olha, ok, mas a Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Pelo mesmo, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Pelo mesmo caminho que eu vim até aqui, eu vou voltar. Eu rejeito as suas opiniões. Eu rejeito o seu atalho. E tem muito crente que Satanás está levando, ele está trilhando um caminho certinho ali. Ele é mais longo, mas ele é seguro. Porque Deus está com ele, Deus está direcionando ele. E de repente, ele aceita uma proposta de atalho de Satanás. E o que vai acontecer com ele? Ele vai pular do pináculo e ele vai se arrebentar. Que é o que ele queria fazer com Jesus. Então, qual que é a revelação aí do pináculo e de não tentará? Não busque atalho. Pelo caminho que Deus te trouxe, Ele te levará. Pelo caminho que Deus te levou ao deserto, Ele vai te tirar. Amém? Fica tranquilo. Então, Jesus mostra aqui a astúcia do diabo para nós. E ele mostra para nós que nós venceremos e adquirimos o discernimento, como eu já disse, pela fé, com oração, com jejum, palavra e santidade. São essas 4 coisas que Satanás pode se levantar, mas ele não consegue destruir um servo do Senhor. Amém? Mas vamos observar algumas libertações que Jesus realizou e o discernimento que operou em determinadas situações, tá? Ali em Marcos, eu não vou entrar muito em detalhe, vou ler só alguns versículos que encaixa para a gente não para dar tempo. Marcos 9, né, do 14 ao 29, conta a história de um jovem lunático. Todos conhecem a história do jovem possesso, né? E então vamos falar um pouco sobre isso. O pai desse rapaz, ele chega para Jesus e diz que eu trouxe o meu filho, que está com um espírito imundo, né? E no versículo 18, aonde quer que ele o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando. Pedir para os seus discípulos que o expulsasse e não puderam. Então ele explica aqui, eu trouxe o rapaz, os seus discípulos estavam aqui, ele está endemoniado, é desde a infância dele, e eu pedi para que eles expulsassem
esses demônios é uma realidade, tá, queridos? E eles não conseguiram. Foi o que ele passou para Jesus. E automaticamente Jesus olha e diz: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Jesus diz ali. E quando o menino chegou diante de Jesus, que o demônio viu, ele começou a se debater. A Bíblia diz que ele começa a se debater, ele se agitou com violência e caiu espumando a sua boca. Tá? Vamos pensar aqui no cenário. E o pai, no 22, fala assim, ele pede compaixão. Jesus tem compaixão de nós. Ajuda-nos. O que ele está dizendo? Isso está além do que aquilo que nós podemos fazer. Isso está além daquilo que nós podemos entender. Né? Ele está dizendo. E Jesus olha para aquele homem e diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tá? Em lágrimas, o pai disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Sabe qual era o problema aqui, queridos? O problema aqui que Deus estava ministrando no meu coração era a incredulidade. Mas não dos discípulos, não só dos discípulos. Porque a culpa aqui é jogada todinha em cima dos discípulos. Mas Jesus fala: peraí, vamos ver esse negócio direito aqui. Era como se ele estivesse falando: Jesus, esses meninos que andam aí com o Senhor não conseguiu expulsar o demônio que está na vida do meu filho. Então Jesus chama aquela geração de incrédulo. Quando ele fala geração, ele inclui seus discípulos, ele inclui aquelas pessoas que estavam ao redor e ele inclui o pai do menino. Geração incrédula, aqui não escapa ninguém. Está todo mundo sem fé nesse lugar. É o que Jesus está dizendo, né? Então, o que acontece aqui? Então ele fala assim: mas você crê? Ele diz: creio. Jesus jogou de volta para ele a situação. Ok, você está falando que a culpa é dos discípulos, mas você como pai desse filho, dessa filha que está te dando problema, que está te dando trabalho, desse marido, dessa esposa, você que é mais próximo, você que ama muito mais do que esses discípulos, do que essas pessoas que estão aqui ao redor, você crê? Porque a fé aqui, a fé de todos, mas a fé que vai ajudar a mover é a sua fé, Pai. Não adianta você jogar a fé para o irmão. Não adianta você jogar a fé, a responsabilidade de libertação daquilo que saiu do seu ventre, daquilo que você aceitou lá no altar, seja o que for, né, para cima dos outros. O primeiro a ter que crer com uma fé grande é você. Como Jesus estivesse dizendo assim: você entra com a sua fé. Jesus não falou: discípulos, vamos crer aí todo mundo junto. Multidão, aí, vamos crer. Vamos unir a nossa fé aqui, todo mundo. Ele foi direto no Pai. Ele falou assim: você está jogando para cá, mas eu te devolvo a responsabilidade. E é como se Jesus estivesse dizendo assim: você entra com a sua fé, e junto com a sua fé, eu faço a libertação. Vamos fazer isso juntos? E ele entendeu tanto que o problema era ele, que ele diz assim: Senhor, é verdade, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas não creio muito. Eu creio, mas não chego ao ponto de achar que o meu filho possa sair daqui liberto. Eu creio, mas eu não creio tanto que através do que nós vamos orar aqui hoje, o Senhor pode alcançar aquela pessoa lá onde ela estiver. Mas então, Jesus, ajuda na minha incredulidade. Eu quero. Então, o primeiro ponto, o primeiro problema que a gente vê aqui foi a incredulidade, tá? A mulher cananeia, queridos, que todos conhecem, vamos ler aqui rápido também. A última parte do versículo é Mateus 15, do 21 ao 22. A última parte do versículo 22 diz assim: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela está possessa por demônios. Ela está presa no quarto. Ela não quer comer. Ela não quer falar comigo. Ela está revoltada. Vocês já sabem aí. E muitas vezes a gente fica, que menino rebelde. Realmente tem rebeldia, mas por trás, irmãos, tem demônio. Por trás de uma pessoa drogada é demônio. Eu lembro esse homem quando usava droga. Eu via os demônios andando dentro da minha casa. Já falei isso. Tá? Por trás de um computador onde uma pessoa está ali na pornografia, preso àquilo. Pornografia é um vício comparado com um vício de uma cocaína. Por trás é demônio ali, prendendo as cadeias em volta daquela pessoa para ela parar a vida dela, para destruir a casa dela, destruir o casamento dela, sair do propósito de Deus. Há uma batalha por trás e nós estamos dando soco no ar. Se eu pego aquele irmão, eu arrebento ele. Ou vontade de pegar essa mulher e... Não é isso. É o que está por trás disso. E o Senhor está nos mostrando, falando conosco aqui. E no versículo 28, Jesus diz assim: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vocês sabem que no meio disso aqui que eu li, há uma história que ela foi atrás de Jesus. Os discípulos mandou ela ficar quieta. E ela, quando ela chega diante de Jesus, ela se prostra aos pés dele. E ela começa a falar com o Senhor. E o Senhor diz que não é bom, que ele deu os pães aos cachorrinhos. Mas ela diz também que as migalhas, come das migalhas que caem da sua mesa. Então Jesus, qual era o problema aqui? Prestem atenção, mães e pais, ou esposa e esposa, whatever. O problema aqui era o orgulho, irmãos. Satanás operava através do orgulho. Da filha? Da mãe. Da mãe, tá? Quando Jesus começa a humilhar aquela mulher, eu não vou entrar na história dela, como é que era na época, como funcionava. Mas quando ele começa a humilhar aquela mulher, Jesus fica torcendo para que ela suporte, para que ela entenda quem ela era, e que ela naquele momento ela aceitasse todo aquele desafio, porque dependia dela aceitar aquela humilhação, dela ter aquele quebrantamento, para a filha dela ser liberta lá. Porque às vezes o problema de dentro da nossa casa não está no filho, está na mãe, está no pai, desculpa. Não está nos filhos. Mas às vezes está nos filhos também, não adianta vocês ficarem rindo não, tá? Porque eu estou vendo a carinha deles aqui, tudo rindo. Tá bom? Né? Mas aqui nesse caso... estava na mãe, estava no orgulho da mãe, no comportamento da mãe. Vamos falar que tem dois tipos de orgulho. E eu tenho certeza que se o pastor Celso subisse aqui, ele ia saber explicar muito melhor do que eu. Tá? Tem o orgulho positivo, tá? Que é chamado de autoestima e autoconfiança. É aquele orgulho que você tem, que você confia em você, você se aceita, você se ama e você se sente capaz de realizar, de fazer coisas. Certo, pastor? Tá? Esse é o orgulho positivo, que nós temos que ter e buscar por ele. Que tem aquele outro que acha que não é capaz de nada, né? Que é feio, que não sabe nada, que não pode nada, que não vai chegar a lugar nenhum. E o pobre coitado vive ali se rastejando, alta, baixa estima. Então, estudamos sobre isso aí, foi amazing, tá? E tem o orgulho negativo, que eu tenho certeza que é o que estava nessa mãe. Qual é o orgulho negativo? Ele é chamado de soberba, de arrogância, que se autovaloriza desvalorizando completamente os talentos, qualidades e capacidade do outro. É aquele que se acha o melhor, só ele sabe, só ele conhece, todo mundo cala a boca porque eu estou falando e vai oprimindo. E dentro desse orgulho, Jesus está me falando isso comigo agora aqui, o Espírito Santo, e eu sei que é ele.
E dentro desse tipo de orgulho aqui, ele está vinculado com o espírito de Jezabel. Uau! Pelo amor de Deus, pastora, para com isso. Está vinculado com o espírito de Jezabel. Qual é o espírito de Jezabel? É o espírito manipulador. É o espírito que ele manipula o marido, ele manipula os filhos, ele manipula, porque atua no homem também. Ele manipula a esposa, ele vai com o jeito dele, ele vai cortando daqui e dali. No final sai tudo igual ele quer. E o que acontece? Os filhos começam a ficar tudo oprimido. Os filhos começam a sentir o peso desse espírito. E as pessoas, esse espírito, ele tem a capacidade de nos adoecer. Tem esposas que estão doentes por causa desse espírito manipulador nos homens. Tem esposos e filhos que estão doentes por causa desse espírito manipulador na mãe. Tem pais e mães que estão desesperados por causa desse espírito manipulador nos filhos. Ele suga a nossa energia. Ele nos coloca para baixo. Ele nos oprime. Tá? E daí muitas vezes nós não entendemos porque a minha família está assim. Porque a minha família está de tal jeito. Aquela menina estava com problema de demônio por causa da sua mãe. Uau! Tá? Mas, aqui eu escrevi para mim não esquecer. Né? Quando ela se encontra com Jesus, ela viu que não dava mais. Jesus, ele tratou com ela. E ela aceitou o desafio de ser humilhada. Quando que um manipulador aceita ser humilhado? Quando ele aceita ser humilhado é porque ele realmente reconhece que ele tem que mudar. Tá? Ele aceita ser humilhada, rebaixada, simplesmente porque ela entendeu quem era a pessoa que estava buscando. Se colocou em sua presença, sem nenhuma resistência. Sem nenhuma resistência, sem nenhum skills. Estou igual o cara lá aqui, com metade português e metade inglês. Tá? Esse povo do louvor é uma benção, a gente se diverte, gente. De vez em quando eu fico com raiva deles, mas eles são bênçãos. Tá? Sem nenhuma resistência. Nem tentou ocultar nada. Caiu na real. Não quis saber o que iriam pensar dela, porque o orgulhoso está muito preocupado com isso. Ou falar sobre ela. Entendeu que muitas coisas que estavam acontecendo dentro da sua casa, ela tinha uma grande parcela de culpa. E queria mudar essa situação. Ela só queria uma vida de paz. Ela chegou a essa conclusão no seu lar. E o príncipe da paz estava diante dela. E ela disse, eu não vou perder essa oportunidade. Vamos aplaudir a Jesus. E já terminando aqui, porque nós vamos orar. Quebrar cadeias nesse lugar hoje. Em nome de Jesus. Né? Vai pensando aí. Você vai clamar, irmão. Tem também no mundo espiritual Satanás. Ele vem também de uma forma sutil. Tá? Muito sutil. E Jesus, ele se deparou com isso na vida do seu apóstolo. Vê se pode. Pedro. Na vida do cara que andava lado a lado com ele. Entende? Oh, mas você viu o que aquela pessoa fez? Meu Deus. Será que Jesus escandalizaria assim? Não. O cara andava do lado dele. Jesus estava sendo o mestre dele, ensinando para ele. Só que Jesus tinha paciência, que com Pedro tinha que ter paciência, mas tinha que corrigir, tinha que mostrar. Tá? Tinha que mostrar, cara, tá errado aí, ó, você está sendo usado pelo diabo. Você tem coragem de falar isso para alguém? Assim, com educação, com postura. Você tem coragem de chegar para quem seja que for ali, falar, olha, queridos, eu quero te mostrar uma coisa. A forma que você está fazendo, você está sendo usado pelo inimigo. E eu estou falando isso porque eu sou seu amigo, eu sou sua amiga, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu esposo, whatever. Você está sendo usado pelo inimigo. A mensagem que você está me trazendo não é de Deus. Mas a gente não consegue. Às vezes a gente aceita. Que ali em Mateus, o 16, 22, 23,
que Jesus estava explicando que eles iam prender ele, que ele ia passar por sofrimento e tudo. E Pedro o repreendeu dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Você não vai sofrer. Você não vai passar por essa situação. Sabe aquela coisa colorida, gente? Que às vezes as pessoas colocam isso na nossa mente. Você não merece passar por isso. Tá? Quem sabe se a gente merece ou não é Jesus. Quem conhece a gente é Cristo. É o Senhor que sabe da nossa missão. De repente o que Deus tem para você vai ter que haver uma lapidação forte. Vai ter que haver uma experiências fortes para aquilo que Deus vai colocar na sua vida. E você tem que entender, né? E Jesus, ele diz, e depois Jesus olha para ele e diz assim: ele, porém, eu creio que Jesus estava andando assim, Pedro falando nas costas dele, né? Ele, porém, voltou-se. É tipo assim: como é que é, Pedro? O que você está falando? Né? Ele, porém, voltou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Vai pensando aí, gente. Satanás, que me serves de escândalo, tá? Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quando alguém falar, vou dar mais ou menos um exemplo assim para você, tá? Quando alguém falar assim para você, se alguém te fizer o mal, e você falar assim, compartilhar com alguém, e falar assim: eu sinto que eu tenho que perdoar essa pessoa, eu tenho que lutar por esse perdão na minha vida. E essa pessoa olhar para você e falar: você não tem que perdoar. Olha o que essa pessoa te fez, Lunalva. Você não tem que perdoar essa pessoa. Larga esse trem para lá. Voz de Satanás. Voz de Satanás. Por pior que seja o que a pessoa fez por você, por mim, ou whatever, perdoa. Essa é a vontade de Deus. Essa é a voz do Espírito. Esse é o plano de Deus. Ele nos perdoou sendo a gente podre. Ele veio para isso, tá? Então nós sabemos. Então isso se fala de discernimento. Nós temos que ter o discernimento do Espírito para discernir essa voz mansa e suave que às vezes quer até nos proteger. Vocês estão comigo? Essa é uma das ações de Satanás. Outra ação que nós vamos orar hoje, também de Satanás, dependendo, tem certos tipos de enfermidade que elas são espirituais. São demônios que alojam ali naquele devido lugar e opera ali, tirando a paz, a alegria, a normalidade da vida daquela pessoa. E a Bíblia me mostra isso quando eu olho para a vida da filha de Abraão, que andava encurvada já, estava dentro do templo, filha de Abraão, crente, e Jesus diz para ela: o que está em você é um espírito de enfermidade. O que está alojado na sua coluna, que faz com que você só caminhe olhando para baixo, dor o tempo todo, é um espírito que alojou aí, mas hoje você vai ser liberta. Só que Jesus, ele tanto cura a enfermidade espiritual, como também cura a enfermidade física realmente. E fechando aqui para nós, tá? Uma das partes que mais mexe comigo na Bíblia, até quando eles fizeram o teatro, nessa cena eu postei, porque para mim uma das cenas que mais me balança, que mais me traz revelação exatamente do que Jesus fez para nós, foi ali no Getsemane. Toda vez que eu passo pelo Getsemane, eu fico maravilhada de ver o que acontece. Agora tem um outro tipo de ação que Jesus experimentou claramente e abriu para nós, que é quando não há possessão, quando não fala na boca, tá? Mas ela está no ar. É uma guerra invisível. É uma guerra que você não toca. Você só sente a opressão. Eu já senti, não ao nível de Jesus, é claro, mas eu creio que muitos aqui
Muitas vezes nós sentimos aquela opressão, aquela batalha, uma atmosfera que parece que vai nos engolir. E a gente fica naquela guerra. Falta o ar, falta força. E Jesus, quando ele chega nos Getsemane, essa batalha foi tão forte na vida dele, tá, gente? Quando ele está no Getsemane, que essa batalha que veio no mundo espiritual contra ele, o inferno inteiro se levantou ali para tentar fazer com que Jesus não saísse do Getsemane. Que dali ele fosse para a casa dele e não fazer o que ele tinha que fazer. Ali eles tentaram de tudo. Ali foram toneladas sobre ele. Ali foram demônios de toda a classe que você pode imaginar, que vieram ali como uma nuvem negra, tentando então sugar Jesus e fazer ele desistir. Foi tão grande essa batalha que atingiu a sua alma. Quando Jesus, dentro do Getsemane, ele fala para os seus discípulos abertamente: a minha alma está profundamente angustiada, a minha alma está triste. A expressão que Jesus tem ali é como que era uma dor tão profunda na alma dele, era uma angústia tão grande, que ele pede ajuda para os seus amigos. Tá? Essa batalha foi tão grande que, além de atingir a sua alma, atingiu o seu físico. A Bíblia diz que ele ali suou gotas de sangue. Foi tão forte o que ele viveu ali, né, na atmosfera das trevas, que os seus vasos sanguíneos, na sua aflição, na sua agonia, eles como que se estouraram e fluía gotas de sangue, um nível de estresse incomparável. Os médicos dizem para uma pessoa suar sangue, ela tem que estar num nível de estresse muito alto. E o que causou isso nele? Essa batalha que nós não vemos, essa batalha invisível, que muitas vezes nós dizemos: ai meu Deus, eu não estou dando conta. Ai Jesus, como que eu vou fazer? E sabe como que Jesus venceu ela? Orando. Ele ia lá, agonizando com o pai, falando com o pai, voltava, ele estava assim, voltava. A gente vê quando uma pessoa está agoniada, quando uma pessoa está angustiada, pegava os meninos dormindo: acorda, gente, levanta, vamos orar. Ele foi de novo e orava, foi 3 vezes, ele saía, orava, voltava, a gente via que ele estava ali, e as trevas em cima dele. Mas no final, ele saiu dali. Para mim ali foi mais difícil do que a cruz. Porque quando ele sai dali, que vai passar pelo processo da cruz, ele já está totalmente focado, decidido e vai simplesmente. Mas ali foi um momento de decisão. Ou eu prossigo ou eu desisto. E quando você sentir isso, pense que Satanás está querendo impedir que você alcance algo tremendo da parte de Deus. Muitas vezes, quando você vai fazer uma visita, que você sente a sua opressão, se prepara, porque grandes coisas vão acontecer naquele lugar. Quando você for pregar uma palavra, que você sente opressão, que você sente peso, é porque Deus vai te usar no mundo espiritual. Discernimento, não corra, encare e glorifique ao Senhor e vai fazer como Jesus fez, orar, porque Satanás, quando nós entramos na presença do Pai, não importa o nível da sua batalha, quando há um quebrantamento, uma verdade dentro de você, a palavra diz que os anjos veio e o serviu. Jesus, depois disso, envia anjos para nos servir, envia anjos para nos aliviar, para nos alimentar, para nos guardar. Vamos nos colocar em pé. Eu quero chamar o grupo de louvor, e o que eu quero dizer para você: saia daqui hoje, você que está aqui hoje, Deus tinha essa palavra para você, que a sua luta é espiritual, e você vai sair daqui entendendo se é propostas, se é incredulidade
a ação maligna que está havendo, se é orgulho, se é sutileza, falando na boca de alguém, se a enfermidade que eu tenho ou aquela pessoa é espiritual, ou essa opressão que está dentro da minha casa, que está na minha vida, que eu não consigo, é hora de começar a orar. É hora de me levantar como Jesus se levantou na presença do Pai, enfrentou a batalha e saiu dali disposto a nos dar a vitória.